Irmãos, nós vamos dar sequência às nossas exposições do livro de Isaías. Nós já estamos avançando bem, hoje nós já estamos no capítulo 5. Então, vamos falar Isaías 5 hoje, do versículo 1 até o versículo 7, mas já caminhamos bastante. Isaías tem 66 capítulos, então daqui a pouco a gente termina. Como menos vocês esperar, nós estaremos lá no final. Então você pode deixar a sua Bíblia aberta aí, Isaías 5, de 1 a 7. Eu vou projetar os textos aqui, mas você acompanha aí na tua Bíblia. O tema que nós vamos falar é justamente isso, frutificando por meio de Cristo. Aqui nós já tiramos algumas lições sobre qual que é o fruto, como que é o fruto e quem faz o fruto, é através de quem que vem o fruto. Você pode dizer assim, poxa, mas Isaías falando sobre fruto, justamente sobre isso. Então eu vou projetar o texto aqui, Isaías de 5, de 1 a 7, e que o Senhor nos capacite nesta noite para a honra e glória dEle. Diz assim, agora cantarei ao meu amado o seu cântico a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha numa colina fértil. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de videira. No meio da vinha ele construiu uma torre e fez também um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. E agora, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, peço que julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer à minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? E agora lhes darei a conhecer o que pretendo fazer com a minha vinha. Vou tirar a cerca que está ao redor, para que a vinha sirva de pasto. Derrubarei o seu muro, para que ela seja pisoteada. Farei dela um lugar abandonado, não será podada nem cavada, mas crescerão nela espinheiros e ervas daninhas. Também darei ordem às nuvens para que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. E os homens de Judá são a planta preferida do Senhor. Ele esperava retidão, mas eis aí opressão. Esperava justiça, mas eis aí clamor por causa da injustiça. Um texto bastante pesado, mas maravilhoso, e que nós vamos discorrer e vamos trabalhar nesta noite. Depois que o Senhor falou no capítulo 4, onde ele começa dizendo, naquele dia 7 mulheres procurarão um homem, e depois ele vem falando sobre o renovo de Israel, o renovo do Senhor, que é Cristo Jesus, nascido de mulher. E ele vem dizendo que isso é para os de Israel que forem salvos, aqueles que terão os seus nomes escritos no livro da vida. Agora ele traz essa passagem em forma de cântico, cantarei ao meu amado, e é uma expressão bastante interessante que Isaías fala. Ele usa como referência uma videira, e é interessante isso porque o povo de Jerusalém, os moradores de Judá, ou o povo de Judá e os moradores de Jerusalém, eles sabiam muito bem o que era uma videira, eles sabiam muito bem como cuidar de uma videira. Eles sabiam muito bem que se você não cuidasse de uma videira, o que poderia acontecer? Eles sabiam bem que se você não podasse, se você não cuidasse, se você não cercasse, se você não capinasse, essa videira não daria os seus frutos. E o profeta Isaías os compara a uma videira. Então ele vem dizendo para eles assim, ó, não é coisa inédita, eu não vou falar de um assunto que vocês não sabem, eu vou falar de um assunto que vocês sabem. Eu vou fazer uma parábola, uma ilustração de uma videira, e ele faz justamente isso, ele começa a comparar o povo, ele traz essa ilustração, porque eles não tinham nenhuma desculpa para, eu não estou entendendo do que você está falando, profeta, você está profetizando algo que é inédito para mim, é desconhecido. Não, o profeta está falando de um assunto que para eles era muito bem conhecido, possivelmente muitos daqueles homens tinham videira, plantavam isso, cuidavam disso, tiravam o seu sustento da videira, faziam ali o seu vinho. Então eles sabiam muito bem, o profeta usou aquilo ali, sabia muito bem do que ele estava falando. E ele inicia com um cântico de amor,
e que revela o prazer que Deus tem para o povo escolhido. Mas no final nós vamos ver a ingratidão que este povo demonstrou para o Senhor, apesar de todos os cuidados, de tudo que o Senhor fez para este povo, para a videira. O povo se mostrou uma ingratidão tremenda para com o Senhor. E este cântico mostra, além de tudo, uma variedade das formas que Deus fala com o povo, buscando deste povo o arrependimento, buscando do povo uma conversão sincera, a volta aos caminhos do Senhor, que quando estamos falando aqui já faz tempo sobre Isaías, a gente percebe um povo se distanciando. Então o Senhor usa aqui um cântico de amor, é uma outra forma que o Senhor usa o profeta para falar, com o objetivo de sensibilizar o povo, com o objetivo de que o povo se arrependa, volte para o Senhor, abandone a idolatria, abandone a feitiçaria, abandone a avareza, abandone todos aqueles cultos solenes, sem nenhuma espiritualidade, que o Senhor diz assim: não adianta vocês virem a mim, trazer as suas ofertas, fazer os seus cultos, fazer as suas orações, se isso daí que vocês estão fazendo é da boca para fora. É da boca para fora. Eu não quero isso, eu quero adoração, eu quero sinceridade de adoração, eu quero um coração voltado para mim. E cada vez que eu olho Isaías, eu digo: Senhor, parece que nós vivemos na época de Isaías. É a mesma coisa, o mesmo clamor do Senhor, e nós vamos ver isso daqui um pouco. Pois é, irmãos, e o profeta mostra que os perigos deste povo de permanecer longe da proteção e da guarda do Senhor, dos perigos que eles correm de ter uma carreira solo no campo espiritual. É isso que o povo estava querendo. O povo de Israel, a nação de Judá, os moradores de Jerusalém, eles estavam buscando uma carreira solo, eles estavam buscando uma carreira independente do Senhor. Eles estavam buscando uma carreira onde o Senhor não tinha a mínima importância na vida deles. Eles estavam buscando dinheiro, poder político, eles estavam procurando engordar, vou colocar esse termo, engordar os seus bolsos. As filhas dos príncipes estavam no mesmo caminho, ou seja, a visão do povo era uma visão extremamente focada nas coisas materiais. E o Senhor está falando para eles: voltem o seu coração para mim, não queira ter uma carreira espiritual solo. Não existe fundamentação, não existe sustentação para uma carreira solo no campo espiritual. A carreira no campo espiritual é uma carreira coletiva, dependente do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, e hoje, eu repito, a impressão é a mesma. O homem, ele procura ter carreiras solo, ele procura caminhar sozinho. Tem até uma frase: ninguém se mete comigo porque eu sei o que eu faço. Não, você não sabe o que você faz. No campo espiritual, você não sabe o que você faz. Se você não tiver alicerçado na videira, como nós vamos ver daqui a pouco, você não vai dar fruto. Muito pelo contrário, você vai produzir uvas bravas, que aqui traduzindo são uvas podres, mal cheirosas, que não servem para fazer absolutamente nada. É interessante que o livro de Hebreus, o Senhor fala isso para nós, usando esse cântico. O Senhor diz assim, no passado, ou antigamente, ou outrora, o Senhor falou de várias formas aos pais pelos profetas, só que hoje Ele nos fala através do Filho, através da revelação da palavra. Então, irmãos, nós hoje temos a revelação para o Senhor falar conosco, que é a palavra de Deus. Então, por que eu trouxe esse versículo? Para demonstrar que lá no Antigo Testamento, na palavra de Isaías, o Senhor usava formas, usava cântico, o profeta trazia mensagem direta, usava a parábola da videira, sempre o Senhor usando
formas diferentes aos pais, pelos profetas, para que o povo voltasse para ele. Mas o povo parece que cada vez estava mais longe do Senhor, queria estar mais longe do Senhor. Muito bem, Isaías 5:1 diz assim: agora cantarei ao meu amado o seu cântico a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha numa colina fértil. Quem é o amado? Quem é o Senhor da vinha? Eu não vou responder agora, eu vou responder lá para frente, tá? Então você faz aí, fica aí um ponto de interrogação na sua cabeça. Quem é este amado? Quem é o Senhor da vinha? Irmãos, o mesmo cuidado que o amado, que o Senhor da vinha teve com a vinha, ele tem com a igreja hoje. O mesmo cuidado que ele teve com a vinha, que ali representava a nação de Judá, o povo de Jerusalém, ele tem com a igreja dele hoje. Ele cuida da igreja dele da mesma forma. Esta vinha, ela foi plantada num lugar especial, diz o texto. Foi plantada num lugar fértil, num lugar apropriado. E como tal, como esse lugar, não tinha como não produzir uvas boas. Esta vinha, ela foi plantada num local e recebeu todo o cuidado. E o que se esperava dessa vinha era uma produção de uvas boas. Não havia razão nenhuma para que essa videira desse uvas bravas, principalmente pelo cuidado que ela recebeu do seu viticultor, principalmente pelo cuidado que ela recebeu do seu amado, do Senhor da vinha. E da mesma forma que o Senhor esperava bons frutos daquela vinha regada, daquela vinha cuidada, o Senhor não espera outra coisa da sua igreja. O Senhor espera a mesma coisa da sua igreja. Aí você vai dizer assim para mim: mas Flávio, na igreja hoje tem pessoas que querem ter carreira solo? Um monte de gente quer ter carreira solo. E é por isso que às vezes não produz. Mas da mesma forma, o Senhor cuida da vinha e Ele espera os frutos da igreja dele, da mesma forma que Ele esperava daquela vinha. Pois bem, uvas bravas, como eu disse, significa uvas podres, uvas mal cheirosas, que não servia para nada, a não ser para ser pisoteada. Não se extraía nada de bom nas uvas desta vinha que o Senhor está falando. No versículo 2, ele diz assim, aí ele fala aqui dos cuidados que o Senhor teve com a vinha. Diz assim, ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de videira. No meio da vinha, ele construiu uma torre e fez também um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. O profeta, usando essa parábola, ele fala de todo o cuidado que o Senhor teve. Ele plantou, ele cuidou, ele regou, ele fez uma torre de cuidado para proteger, ou seja, ele cuidou dessa vinha e ele fez também um lagar. E nesse versículo aqui, nós percebemos as grandes coisas que o Senhor havia feito para a nação de Judá e para a nação de Jerusalém. Irmãos, este povo de Israel, a nação de Israel, o povo de Israel, ele foi escolhido pelo Senhor. Aí eu pergunto para vocês, por que este povo foi escolhido pelo Senhor? Havia neste povo algo especial produzido por eles mesmos para que justificasse essa escolha? Não havia. Você quer ver? Vamos abrir, se você quiser abrir, Deuteronômio capítulo 7, do versículo 7 e versículo 8. O autor, Moisés, ele fala por que Deus escolheu esse povo, e ele deixa muito claro que não havia nada de especial neste povo. Eles não eram especiais. E por que Deus escolheu, então, o povo de Israel? Olha aí. Olha o Senhor dizendo para eles assim, tipo assim, não fique se achando não, porque não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer outro, do que qualquer povo,
pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera aos vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Ou seja, havia alguma coisa especial? Não. O Senhor escolheu aquele povo porque o Senhor quis escolher aquele povo. O Senhor escolheu o povo de Israel, a nação de Israel, para ser o povo através de quem Jesus viria. É isso que nós não podemos perder de vista. O Senhor escolheu Israel para quê? Porque Jesus Cristo viria da descendência desse povo, da tribo de Judá, da nação de Israel. Aí eu pergunto para vocês, será que Deus errou no planejamento dele? Não errou no planejamento dele, de forma nenhuma. Deus não erra. Ele fez tudo de acordo com a sua vontade. E aí eu faço algumas perguntas para vocês. Deus poderia ter escolhido o Egito? Poderia. Deus poderia ter escolhido a Babilônia? Poderia. Deus poderia ter escolhido qualquer outro povo? Poderia. E por que ele escolheu o povo de Israel? Porque ele quis. Porque ele quis. Ele escolheu o povo de Israel porque ele quis escolher o povo de Israel. Irmãos, Jesus Cristo é a razão final pela qual Deus escolheu Israel para ser o seu povo escolhido. Deus não precisava de um povo escolhido. Ele não tinha esta necessidade de ter um povo escolhido, mas ele quis escolher Israel e trazer o Messias através de Israel. Ele quis fazer isso. Ele poderia ter escolhido outro povo, mas ele preferiu escolher Israel e trazer o Messias através deste povo. E na vinha que o profeta usa como parábola, ele usa essa vinha, e buscando ainda o versículo 2, ele fala dos cuidados que o Senhor teve com essa vinha. Por que eu estou batendo em cima disso? Porque, irmãos, o Senhor cuidou daquela vinha com tanto carinho, e o texto diz que ele esperava algo da vinha. Ele esperava uvas boas, mas a vinha produziu uvas bravas. E daqui a pouco nós vamos julgar este povo, tá? Além disso, ele guardou essa vinha dia e noite, ele fez uma torre de vigia nessa vinha. Ele fez um lagar nessa vinha. Você sabe o que é um lagar? Lagar é o lugar onde se fazia, espremia ali as uvas para tirar o bom vinho. Vocês lembram de uma passagem bem famosa, que é de Juízes 6, quando os midianitas tinham invadido Israel, e a Bíblia diz que Gideão estava malhando trigo no lagar, num lugar que estava ali apropriado para isso. O Senhor fez um lagar aqui, onde o povo poderia ali trabalhar essas uvas para que desse o melhor vinho, mas nada disso foi importante para o povo, nada disso eles levaram em consideração. Todos estes preparos, como eu disse, que o Senhor fez com a vinha, ele esperava que desse uvas boas, uvas doces, que poderiam extrair o bom vinho e o consumo dela, mas esta vinha produziu uvas bravas, apesar de ter sido plantada nela as melhores mudas, num lugar fértil e ter tido todo o cuidado. Ele esperava dela, eu ressalto isso, ele esperava dela uvas boas, mas deu uvas bravas. Irmãos, não se trata aqui, coloca isso, fique muito bem claro, não se trata de produção independente. Isso tem que ficar muito claro para nós. Não se trata de produção independente, se trata de estar alicerçado na raiz, de estar recebendo o sustento da raiz, a seiva que alimenta os ramos para produzir. Nós não estamos falando aqui de um povo que deveria produzir independente do Senhor, não é isso que o texto está dizendo. O Senhor estava querendo justamente esta dependência, e é isso que o povo não estava
fazendo. O povo estava querendo uma vida, como eu disse no início, uma carreira solo. E o Senhor estava querendo uma carreira dependente da coletividade, o Pai, Filho e Espírito Santo. E o Senhor Jesus nos deixa muito claro essa questão da dependência, dos frutos dependentes. Ele nos fala no livro de João, no capítulo 5, esta questão da dependência, essa questão da produção no Novo Testamento, que a produção, João 15, 5, ele diz que a produção do fruto precisa passar pela dependência dele, precisa estar na raiz, que é ele mesmo. Olha só, João 15, 5, ele diz assim: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E aí vem, porque sem mim nada podeis fazer. É isso aqui que o profeta está dizendo. Sem mim nada podeis fazer. Vocês estão produzindo uvas podres porque vocês estão querendo fazer as coisas pela sua própria vontade. Se vocês estivessem alicerçados no Senhor da vinha, se você estivesse buscando o Senhor da vinha, o Deus Todo-Poderoso, o Jeová, que fez tanta coisa por vocês, vocês estariam produzindo uvas boas. E quando nós estamos falando de uvas aqui, irmãos, por favor, nós estamos falando de uma vida cristã produtiva. Ele não está falando aqui do produto, ele não está falando aqui da uva, ele está falando de uma vida cristã produtiva. E é isso que Jesus está dizendo aqui também. Vocês vão produzir frutos se vocês estiverem alicerçados em mim, se vocês estiverem dependendo de mim, por conta própria vocês vão produzir frutos podres. É a mesma coisa de Isaías. E são 3 as condições para a alta produtividade. Primeiro, permanecer em relação vital e permanentemente em Cristo, ou seja, dependência total dele. Segundo, receber a disciplina da palavra de Cristo aplicada pelo Espírito Santo. Irmãos, a palavra fala, o Senhor fala conosco pela palavra. Cada vez que nós lemos a palavra, o Senhor fala conosco pela aplicação do Espírito Santo. E uma terceira, dependência total com Cristo na comunhão e oração. E aí nós temos falado aqui quantas vezes os meios da graça, a oração, a comunhão, a leitura da palavra, a meditação, a reunião dos santos. Irmãos, sem essas atitudes, não há dependência total, não há carreira solo. Nós precisamos estar alicerçados em Cristo Jesus. E como que eu faço isso? Como que eu cresço em Cristo? Como que a oração aqui todo domingo é: Senhor Jesus, forja o teu caráter em nós. Como isso, irmãos? Se não for através dos meios da graça disponíveis para nós hoje, leitura da palavra, oração, meditação, comunhão com os santos, ouvir uma mensagem de um irmão querido que prega a palavra, ler um livro de um autor que fala do evangelho, são os meios disponíveis para nós. Quando nós não seguimos por essa vereda, nós seguimos por uma vereda solo. E aí, meu querido, não vai dar certo, não vai dar certo. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz assim: se a raiz for santa, também os ramos serão. A santidade dos ramos é consequência de uma raiz santa. Os ramos só são santos porque a raiz é santa. Os ramos são dependentes da raiz para poder frutificar. Não há fruto de ramos independentes. Irmãos, de repente eu vou falar uma coisa aqui e você vai dizer: ah, Flávio, para com isso. Eu não sei se você já entendeu, mas o ramo é você, sou eu. Vocês entenderam tudo isso aqui? Que o ramo somos nós? Se você ainda não entendeu, os ramos somos nós. A raiz é Cristo, é o Senhor, é Ele que nos sustenta. De repente eu estou falando aqui de ramo, eu digo, mas que ramo é esse?
Os ramos somos nós que cremos. Nós que cremos em Cristo, nós somos os ramos. Quando ele diz em João 15, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o viticultor, vocês são os ramos, ou seja, aqueles que creem em Cristo são os ramos. Eu creio que nós, todos aqui, somos ramos. Todos tinham entendido isso já, né? Se não, fica claro isso daqui, de que nós somos os ramos, ok? Então a gente segue daqui. O profeta Isaías também, falando ao povo, ele fala justamente sobre esta independência, que o Senhor queria um relacionamento, o Senhor queria alimentar esta vinha com a presença dele, mas o povo não queria. O povo tinha abandonado esta dependência, estava buscando o alimento, a seiva, em uma outra forma, aquilo que eu já falei no início, na idolatria, nos bens, estava valorizando o poder do exército que tinha, estava colocando o seu poder nos conchavo político que eles estavam fazendo com as outras nações, e que isso seria suficiente para livrá-los de qualquer invasão do povo assírio. Ou seja, eles tinham deixado o Senhor da vinha e estava buscando a sua proteção em outras coisas. E é isso que o profeta fala: busque a dependência, se coloque na dependência do Senhor. E agora o Senhor, no versículo 3 e 4, ele faz uma pergunta fantástica. Ele diz assim: e agora, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, peço que julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Irmãos queridos, que pergunta, mais ou menos assim: vocês produziram uvas bravas, digam para mim, o que eu deixei de fazer para vocês? O que eu esqueci de fazer? Onde foi que eu errei? Onde foi que eu falhei? Povo de Judá, nação de Judá, moradores de Judá, de Jerusalém, onde foi que eu errei? E aí eu fiz algumas perguntas aqui, me colocando no lugar de Deus, tá? Fiz algumas perguntas aqui. Povo, não vos protegi quando os tirei da escravidão do Egito? Não vos abri o mar vermelho quando o exército de Faraó os perseguia? Não fechei as águas do mar vermelho, matando todo o exército inimigo? Não vos livrei das mãos dos egípcios? Não vos dei água no deserto? Não vos alimentei com o maná e com a carne no deserto? Não vos livrei do calor do dia e do frio da noite? Não vos livrei dos seus inimigos, 7 nações poderosas? Não vos enviei Moisés como líder? Não vos dei a lei? Não vos dei um lugar para habitar? Não vos tenho abençoado? Quantas perguntas o Senhor poderia fazer para aquele povo? E talvez eu e você, nós aqui de camarote, aqui de cima, podemos dizer: isso mesmo, Senhor, isso mesmo. O povinho rebelde, o povinho que não levou nada disso em consideração. Ah, Senhor, se eu pego esse povo, eu torço o pescoço dele, porque eles não levaram nada disso em consideração. E se a pergunta se virar para nós? E se a pergunta se virar para este mundo? E se a pergunta se virar para este mundo rebelde? Seria mais ou menos assim: o amor que dispensei a vocês, mundo rebelde, dando o meu filho amado, não foi suficiente? A morte de meu filho na cruz do Calvário não foi suficiente?
fazer cair sobre ele toda a iniquidade, não foi suficiente? Moê-lo no seu lugar, não foi suficiente? Fazê-lo maldito no seu lugar, não foi suficiente? Que mais eu poderia fazer por você? Fala para mim. O que eu me esqueci? O que eu esqueci, mundo rebelde, de fazer para você se arrepender, se entregar e eu salvar você do inferno? E você que crê no Evangelho, não se ensoberbeça com isso, porque se você crê hoje, foi a graça de Deus e a misericórdia de Deus que arrancou você deste mundo e trouxe para o reino do Filho do seu amor. Se você hoje crê no Evangelho, não bata no peito, diz Senhor, muito obrigado, porque não havia nada em mim que justificasse o Senhor me salvar. Eu era tão podre quanto estes que rejeitam o Senhor, tão pecador, tão miserável quanto estes que rejeitam, mas o Senhor foi misericordioso comigo. Senhor, seja misericordioso com o meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos, com meus amigos, com tantas pessoas que eu conheço. Mas estas perguntas, irmãos, são perguntas que o Senhor faz para este mundo caído. Tem uma frase aqui que ela é fantástica e eu vou ler para você, diz assim: o que pode ser feito agora ao povo de Deus quando uma obra completa de graça foi dada com generosidade, mas eles continuam como se a graça nunca os tivesse alcançado? 5 e 6. E agora, o Senhor fez as perguntas, são perguntas que não têm resposta. O Senhor diz, vocês não me respondem, então agora eu vou mostrar para vocês. Aí diz assim, e agora vos darei a conhecer o que pretendo fazer com a minha vinha. Vou falar para vocês o que eu vou fazer com a minha vinha. Eu vou tirar a cerca que está ao redor, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que ela seja pisoteada. Farei dela um lugar abandonado, não será podada, nem cavada, mas crescerão nela espinhos e ervas daninhas. Também darei ordem às nuvens para que não derramem chuva sobre ela. Como os homens certamente não tinham respostas para a pergunta do Senhor, como o mundo não tem respostas para a pergunta do Senhor, ele diz o que vai fazer com a vinha. O muro de proteção será retirado, e com isso a vinha será invadida, pisoteada, arruinada, desolada. Também não haverá mais poda, não haverá mais cuidado. Com isso, os frutos não darão mais, os brotos não serão tirados e a vinha não produzirá mais. E interessante que neste versículo é nos revelado o nome do amigo. Lembra que eu perguntei no início? Quem é o nome do amigo do profeta? Quem é o amigo do profeta? Nesse versículo é nos revelado o nome do amigo. Quem, irmãos? Quem tem poder para cerrar os céus e não permitir que chova, a não ser o Senhor de Israel? Esse é o amigo do profeta. É o Deus Todo-Poderoso, é o Deus Todo-Poderoso que está usando o profeta Isaías para falar com a nação dele e com o povo dele. O Deus Todo-Poderoso está dizendo, usando o profeta para dizer para a vinha dele, para o povo dele, o que ele vai fazer com ela, uma vez que a vinha se voltou contra ele. A nação de Israel, o povo de Judá, de Jerusalém, se voltou contra ele. E Jesus... Eu pego o Velho Testamento e trago para o Novo, porque quando a gente olha isso para Isaías, mas isso é coisa de Velho Testamento. Não, o Novo Testamento tem a mesma coisa. Vocês querem ver? Lucas, capítulo 13, versículos 6 a 9. Diz assim, uma parábola, olha que interessante. Então contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha,
Já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Nesta parábola nós percebemos 2 coisas. Primeiro, a bondade e a severidade de Deus. Ele exige frutos e não folhas. Ele quer uvas boas e não uvas bravas. Ele quer arrependimento e não rebeldia. Ele quer vida e não somente folhas. Ele quer vida santa. Ele quer relacionamento. Ele quer dependência dele e não rebeldia, não independência. É isso que ele está dizendo aqui nessa passagem. Isso, quando a gente lê o texto aqui, diz assim, ó, vou deixar mais 1 ano. Isso não significa indiferença da parte do Senhor, significa longanimidade do Senhor. Ele é longânimo, ele é misericordioso, da mesma forma que ele foi comigo, da mesma forma que ele foi com você, que você estava no mundo perdido, não queria nada dele, mas ele foi misericordioso com você, foi longânimo com você. É isso que nós vemos aqui, a longanimidade de Deus para os perdidos e a esperança do fruto de arrependimento. É isso que o Senhor quer. E eu caminho, irmãos, para a conclusão deste estudo, no versículo 7, que é o último versículo aqui do texto, onde diz aqui, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta preferida do Senhor. Este esperava retidão, mas eis aí opressão. Esperava justiça, mas eis aí clamor por causa da injustiça. Aqui nós temos várias revelações. Aqui nós sabemos que de quem que o Senhor estava falando. A vinha dele é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta preferida do Senhor, como nós falamos lá da escolha do povo de Israel. Ele esperava a retidão deste povo, mas o povo ofereceu opressão. Ele esperava justiça, mas eis aí clamor por causa da injustiça. Ou seja, o Senhor esperava justiça do povo, mas o povo só oferecia injustiça. Ele esperava retidão, mas recebeu opressão. Ele esperava coisas boas, uvas boas, mas o povo produzia uvas bravas, uvas podres. Ele esperava que o seu povo fosse um povo reto diante dele e diante dos demais homens, mas viu que o povo não era nenhuma coisa e nem outra, era um povo injusto. Ele esperava que o seu povo fizesse justiça, mas ao invés disso eram corruptos, ladrões. E o profeta Isaías fala em capítulos anteriores, eles eram semelhantes aos homens de Sodoma. Se você tiver curiosidade de ler um pouco sobre os homens de Sodoma e Gomorra, vocês vão ver que o profeta Isaías compara os homens de Jerusalém, da nação de Judá, aos homens de Sodoma e Gomorra. E tem uma passagem que diz que esses homens, eles eram grandes pecadores contra o Senhor, diz, se não me falha a memória, Jeremias. Homens que pecavam deliberadamente, prazerosamente contra o Senhor. E o profeta Isaías diz para o povo de Jerusalém, vocês são semelhantes aos homens de Sodoma. Misericórdia. Irmãos, eu quero fazer aqui 2 ou 3 aplicações para nós terminarmos. Nós somos ramos na vinha do Senhor. Nós somos ramos do Senhor. E nós só podemos produzir algo de bom se nós recebermos o alimento do Senhor. Se nós formos produzir pela nossa própria força, nosso próprio muque, nosso próprio suor, não vai sair nada que presta, vai sair
podre, vai sair sem importância. Esses ramos que somos nós, que estamos ligados, alicerçados na videira verdadeira que é Cristo, na dependência dele. Eu estou insistindo nisso, irmãos, porque não há nada, nós não conseguimos fazer, o próprio texto disse, sem mim vocês não podem fazer nada. Então, se não for em Cristo, nós não conseguimos fazer nada. Somos ramos produtivos, mas esta produção, ela tem uma consequência, é estarmos ligados na videira verdadeira, que é Cristo Jesus. Segundo, Ele espera de nós, os que cremos, bons frutos. Ele espera de nós bons frutos. E como eu disse, eu vou repetir, esses bons frutos nós vamos conseguir produzir, que jeito? É participando, como eu já disse e vou repetir, dos meios da graça. Irmão, se você vê um irmão numa situação difícil, vamos lá ajudar. Se você sabe que o irmão está passando por uma situação, vamos orar. Não é só colocar lá uma mãozinha no WhatsApp assim não, você entendeu? É orar mesmo, é clamar, porque colocar a mãozinha lá é fácil, né? Eu brinco dizendo o seguinte, que às vezes a gente pergunta assim para o irmão, irmão, tudo bem? Tomara que ele fala que esteja tudo bem. Vai que ele fala mais ou menos, vou ter que ouvir agora que o irmão quer dar. Irmão, tudo bem? Pai, não está nada bom. Então você fala com o pastor Marcos. Não, irmãos, é verdadeiro, isso é fruto. Se nós estivermos alicerçados na videira, nós nos comprometemos, nós temos prazer em ajudar, em orar, estar juntos, caminhando, levando as cargas uns dos outros. Nós gostamos que os irmãos levem as nossas, mas nós devemos levar as outras. Nós temos aqui na comunidade projeto de discipulado, de acompanhamento, de oração. Eu vou aqui revelar para vocês, é inédito isso, que nós vamos voltar com o nosso momento de oração, né, pastor? Já estou adiantando os avisos aqui. Então, eu vou voltar com os nossos momentos de oração aqui, que a gente fazia aqui 6 horas. Venha orar, venha participar conosco. Então, irmãos, a produção passa pela oração, pela leitura, pela comunhão, passa pelos meios da graça. Segundo, se você ainda não crê, querido, se você ainda não reconheceu que você é um pecador, ou se acha que você não é, se você acha que não se reconheceu ainda que você precisa de Cristo, que você é um ramo independente, e você independente de Cristo, você não vai produzir nada. Se você ainda não tem compreensão do Evangelho, você não precisa levantar a sua mão aí agora não, mas é você e o Senhor, que o Espírito Santo revela o Evangelho para você, no seu coração. E isso, irmãos, não é assim, eu quero que o Senhor revele a Cristo no seu coração, para que você venha para a comunidade. Não! Eu quero que o Senhor revele a Cristo no teu coração para que você seja salvo, para que você vá para a vida eterna com Cristo. Se você quiser vir para cá, venha, nós estaremos juntos, continuando essa mesma mensagem da graça do Senhor. E por fim, nós não podemos produzir nada se não tivermos alicerçados na raiz que é Cristo Jesus. Queridos, que o Senhor te abençoe, que o Espírito Santo revele essa essa mensagem no teu coração, que ele encontre o teu coração pronto para ouvir isso. E você que, repito aqui, insistentemente, se você ainda não crê, fale com o Senhor. Senhor, eu não entendi nada que esse cara falou, nada, Senhor, nem entrou, bateu e saiu, mas que o Senhor revele isso para você, querido, porque eu não posso. Eu posso fazer o que eu estou fazendo, anunciando o Evangelho. Quem vai convencer? Quem vai arrancar esse coração seu corrupto, desesperadamente corrupto, como diz Jeremias 17:9, arrancar isso daí e colocar um coração de carne, um coração que crê, é o Espírito Santo. Eu não consigo fazer isso. Amém? Que o Senhor nos abençoe.